Hoje nós vamos estudar comparativamente o que seja a aritmética e a álgebra. Ambas são ramos da matemática. A aritmética, ela vem do grego, significa números, e era uma ciência levada em alta conta pelos gregos, embora não tão em alta conta quanto a geometria. A aritmética, ela ganha uma teoria dos números, adquire mais formalidade com Diofante no século III. Já a álgebra ela era trabalhada, foi desenvolvida pelos hindus e árabes. A palavra vem do árabe e ela foi trazida para o Ocidente aproximadamente no século IX. Mas então vamos aqui comparar de uma forma bastante prática, bastante fácil de entender, o que seja a diferença da aritmética para a álgebra. Bem, para facilitar esse nosso trabalho, vamos supor aqui dois retângulos, tá? Um retângulo para a gente trabalhar na aritmética e um retângulo para a gente trabalhar na álgebra. Na aritmética, como eu já disse, nós trabalhamos com números. Então, vamos especificar esse retângulo. Vamos supor aqui que a altura desse retângulo é 2 centímetros e que o comprimento desse retângulo é de 5 centímetros. Nós sabemos da fórmula da área que a área para esse retângulo ela vai ser 2 vezes 5, 2 centímetros vezes 5 centímetros. A área será 10 centímetros ao quadrado. Já o perímetro ele é a soma dos lados, tá bom? Então é como se a gente pegasse, né, e medisse essa cerca, né, o tamanho desses lados somados, ou se a gente desmontasse a figura, colocasse os lados em linha reta e medisse. Então é só a gente somar o valor dos lados, que será 2 centímetros mais 5 centímetros mais 2 centímetros mais 5 centímetros. Vamos escrever assim: 2 mais 5 mais 2 mais 5. Isso daqui será 14 centímetros. Então, é assim que a gente resolveria um problema de retângulo na aritmética. Já em álgebra, veja, na álgebra a gente trabalha com os símbolos. Então, não existe a especificação dos números, mas sim símbolos, né, ou variáveis que são colocadas ali, e nós vamos manipular esses símbolos, essas variáveis. Então, em vez de especificar os números, nós vamos colocar símbolos que representam ali valores quaisquer para os lados, tá? Então, vocês vejam, nós podemos chamar a altura desse retângulo de Azinho e o comprimento desse retângulo de Czinho, de tal forma que a área desse nosso retângulo na álgebra ela vai ser Azinho vezes Czinho, unidades quadradas. Vocês vejam que nem a unidade foi especificada, tá? Reparem que nós estamos passando de um caso específico, determinado, concreto, para um caso mais geral, mais abrangente, né? Ou seja, quaisquer valores aqui vão satisfazer a nossa fórmula de área. E para o perímetro, como ficará esse perímetro? O perímetro será A mais C mais A mais C. Vamos escrever aqui, manter o padrão. A mais C mais A mais C. Logo será 2A mais 2C. Nós podemos rearranjar isso, uma vez que ambos os termos aqui possuem o número 2, e nós teremos 2 vezes A mais C. Unidades. Então, reparem, tá? Na aritmética, nós trabalhamos com números. Vamos estabelecer já as diferenças. Na álgebra, nós trabalhamos com números e variáveis. Então, nós temos os números e variáveis. Também, tá? Essas expressões com números nós chamamos de expressões numéricas. Então, expressões numéricas é com o que nós vamos trabalhar na aritmética. Já na álgebra, por causa desses termos variáveis, nós vamos ter expressões algébricas. Então, isso que nós fizemos agora foi obter expressões algébricas. Isso aqui é uma expressão algébrica. Muito bem, mas reparem também que nós estamos passando, né, novamente, de um caso específico. Nós temos aqui um retângulo determinado com lados determinados. Nós estamos passando de uma situação concreta para uma situação geral, uma característica, uma condição mais universal. Então, na aritmética, nós temos aqui casos concretos, casos específicos. E aqui nós vamos ter uma situação geral, tá bom?
Vamos até, para deixar mais claro, vamos fazer mais um exemplo. Assim vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor agora um círculo, tá? Então vamos fazer aqui um círculo para a nossa aritmética e um círculo para a nossa álgebra. Nós sabemos que a aritmética trabalha com números, então nós vamos especificar o raio desse nosso círculo como 3 centímetros. Já para a álgebra, como nós trabalhamos com as variáveis, vamos deixar o raio como R. Muito bem. Como a gente trabalha, né, como a gente calcula a área de um círculo? Basta a gente lembrar que a fórmula da área do círculo é π vezes, né, aqui no caso, R ao quadrado. O R, no caso, é 3, então a área para esse nosso círculo determinado vai ser 9π centímetros ao quadrado. Vocês vejam que o π ele não é uma variável. O π ele é um número, ele é uma constante, é sempre o mesmo número. Então aqui nós estamos diante de uma expressão numérica. Tá? Nós temos um resultado numérico. Já para o nosso círculo algébrico, nós vamos ter que a área dele vai ser a própria expressão πr ao quadrado, uma vez que nós chamamos o raio de r, tá ok? E aqui nós vamos ter uma unidade ao quadrado. Vocês vejam uma coisa interessante, tá? As operações, tá? Embora a gente esteja aqui trabalhando com números, com expressões numéricas, e aqui com números e variáveis, etc., as operações aplicáveis, né, no trabalho, elas são as mesmas, né? As operações, o que elas são? As operações, elas são somar, subtrair, multiplicar e dividir aqui, né? Para esse trabalho que eu estou mostrando para vocês, trabalho inicial. Agora, vocês reparem apenas um detalhe curioso. Na aritmética, a gente trabalha com um xizinho para indicar a multiplicação. Na álgebra, a gente trabalha com um ponto, tá ok? Também, levando em consideração essa característica da gente ter, de início na aritmética, um trabalho mais concreto e mais determinado, mais específico, e na álgebra um trabalho mais geral, é costume, é tradicional que primeiro a gente ensine a aritmética para a criança. Então a criança ela vê, ela trabalha com formas específicas, com números determinados, e no momento seguinte, numa etapa posterior, ela avança para uma generalização daquilo. Então ela avança, né, para um trabalho mais universal, mais abrangente, tá bom? Então ela primeiro vai para o caso específico, depois ela vai para o caso geral. É assim que se faz. Então é isso. Espero que tenha dado para entender, espero que tenha ficado claro. Te agradeço muito por ter assistido o vídeo até agora. Um abraço e até a próxima.